Oi pessoal, tudo bem? Aqui é José Roberto Santos, eu sou advogado, sou professor de Direito e escrevo no blog Nosso Ambiente Direito. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal começou um julgamento interessante. Ele começou a julgar um inquérito de crime ambiental de pesca, onde uma pessoa foi flagrada pescando num pequeno barco com varinha de mão e anzol próximo de uma ilha que era área de proteção ambiental. Não daria quase repercussão nenhuma se não fosse duas razões. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal está julgando um crime aparentemente tão pequeno. E segundo, porque quem estava pescando era o deputado federal Jair Bolsonaro, que hoje é uma pessoa de bastante notoriedade, por causa das suas opiniões, então ele tem um grande grupo de outras pessoas que o apoiam e de pessoas também que são contrárias aos seus pontos de vista. Mas essa história é apenas para iniciar essa nossa exposição aqui a respeito de um assunto muito interessante: a insignificância dos crimes ambientais. Seria possível falar-se em insignificância de crime ambiental? Primeiramente, o que é insignificância penal? O direito penal, ele não pode ser utilizado como uma ponta de lança da sociedade. Hoje nós vemos o legislador ou os legisladores fazerem vários crimes dependendo do humor da sociedade. Então, a sociedade ela se volta para uma determinada situação e o legislador vai lá e faz com que aquilo se torne crime. Que aquelas condutas que muitas vezes poderiam ser resolvidas por outros ramos do direito, como o direito administrativo, o direito civil, elas acabam entrando na seara do direito penal, coisa que muitas vezes não seria necessária. Mas falar-se em insignificância de direito penal é uma coisa que Klaus Roxin já vem falando há algum tempo, e não só Klaus Roxin, é um assunto debatido no direito penal já há algum tempo, a questão da insignificância. Porque o direito penal, como ele deve se preocupar com condutas realmente importantes, relevantes, com bens jurídicos de fato importantes para a sociedade, como vida, como a dignidade sexual, como a integridade física, esses são bens realmente importantes para a sociedade, para o patrimônio, são bens importantes para a coletividade. Então, esses bens tão importantes para a coletividade, eles devem ser protegidos pelo direito penal. Só que mesmo dentro desses bens jurídicos, ou dentre esses bens jurídicos, nós temos algumas condutas que podem ser insignificantes. Ou seja, que a sua diminuta, são condutas que, pela sua diminuta ofensividade, elas não podem chegar à esfera do judiciário penal. Por exemplo, nós temos o furto de um clipe de papel. Será que o furto de um clipe de papel, daquele que segura assim, folhas de papel, ele é tão relevante a ponto de acionar toda a estrutura do poder judiciário, a polícia, para prender uma pessoa que saiu com um clipe, por exemplo, no escritório, ela pegou o clipe e saiu? Será que a polícia, o judiciário, o Ministério Público, eles deverão ser acionados para combaterem o furto de um clipe? Então, nesse caso, por exemplo, pelo ínfimo valor desse bem, eu creio que estamos de acordo que o judiciário não deve atuar aí, o Ministério Público não precisa atuar aí, a polícia não tem que sair atrás dessa pessoa, prendendo na rua, por causa de um clipe de papel. Né? Então, levando esse conceito para o âmbito do direito ambiental, será que a gente consegue aplicar a insignificância no direito ambiental? Será que o bem ambiental ou tem alguma nuance do bem ambiental que ele pode ser considerado insignificante? O artigo 225 da Constituição diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Então, se é um bem tão essencial, corolário do direito à vida, ele faz parte, porque sem meio ambiente a gente não tem vida. Se ele é tão importante assim, que ele faz parte até do próprio direito à vida, como é que a gente pode dizer
que um direito ambiental pode ser considerado ao mesmo tempo insignificante a ponto da gente não ter um crime ambiental quando a pessoa comete algo que está previsto na lei como um delito ambiental. Mas esse ponto o Supremo Tribunal Federal já analisou em uma outra ação penal que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Isso foi debatido. Foi debatido numa ação 12 camarões. 12 camarões. 12 pequenos camarões que foram pescados durante o período de defesa do camarão, período de pesca proibida do camarão. Então essa ação foi subindo e chegou ao Supremo Tribunal Federal para que ele analisasse se esse fato era ou não insignificante. E o Supremo Tribunal Federal analisou e decidiu realmente que isso era uma conduta insignificante. 12 camarões pescados não deveriam ser motivo de acionar toda a máquina do judiciário para que a gente pudesse ver um processo de mais de 1000 folhas, de mais de 1000 páginas, chegando à mais alta corte do país. E ele disse, é insignificante. Insignificante para o meio ambiente. Isso não deve fazer parte, isso não pode ser considerado crime a pesca de 12 camarões. O Supremo Tribunal Federal ele considera algumas linhas para verificar se uma conduta é ou não significativa, é ou não importante, ou pode ou não ser considerada insignificante. A primeira coisa que deve ser verificada é a mínima ofensividade da própria conduta. Uma conduta mínima, que ofende minimamente o direito, ela não pode ser considerada criminosa. A segunda coisa é nenhuma periculosidade social da ação. Certo? Essa ação não pode ser perigosa. Não pode ser, por exemplo, um roubo. Um roubo ele não poderia ser considerado insignificante sob esse aspecto, porque ele é perigoso. Mas um outro delito que não apresentasse tanta periculosidade, esse poderia. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, então, é o terceiro item. Esse comportamento do agente, ele é reprovado de uma forma mínima. E o quarto elemento que o Supremo Tribunal Federal considera como importante para a verificação da insignificância é a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, a lesão sendo mínima, o Supremo Tribunal Federal entende que poderá haver a insignificância. Além desses quatro elementos, o Superior Tribunal de Justiça ainda entende que deve haver um quinto elemento, que seria então um elemento subjetivo, que é a ausência de reincidência. A pessoa não pode ser um habitual cometedor de crimes de bagatela, de crimes pequenos, para ser, então, todas as vezes liberado do crime. Existe uma corrente contrária a essa, que não tem sido muito admitida, mas é importante falar aqui a respeito dela, que é a corrente dos crimes cumulativos. O que é um crime cumulativo? O crime cumulativo é aquele que individualmente não causa grande lesão, mas que no seu conjunto, no seu cômputo, se várias pessoas cometerem aquele crime, aí sim nós vamos ter uma lesão significativa. Por exemplo, uma pessoa que pesca na Piracema, 1, 2, 3 peixinhos, talvez individualmente não cause uma grande lesão, mas cumulativamente, ou seja, se todos forem até aquele rio ou forem pescar na Piracema, nós não vamos ter mais peixe na próxima temporada, porque todos vão pescar uma pequena quantidade, ninguém vai ser punido, mas cumulando-se todas essas condutas, nós vamos ter um dano ambiental grave. Porém, essa não é a posição dominante hoje no Supremo Tribunal Federal, que entende pela possibilidade da insignificância nos crimes ambientais. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Fica aqui o nosso convite para você assinar o nosso canal e acessar o blog nossoambientedireito.blogspot.com.br e ler mais matérias a respeito desses assuntos que a gente tem comentado aqui. Muito obrigado e um grande abraço.